A todos, boa tarde. Gente, muito interessante aqui nessa leitura, quando fala de que é aqui, na reencarnação, que a gente vai fazer um exercício de aprimoramento moral, com todas as mazelas, com todos os problemas e com todos os desafios que a vida material nos traz. Olha que interessante, porque muitas vezes a gente acaba confundindo: nós somos espírito, então temos que levar uma vida totalmente voltada para o espiritual. Se fosse assim, não haveria o porquê de uma experiência material, né? Essa experiência na matéria, esse ciclo, é um ciclo desafiador que faz com que a gente precise exercitar algumas coisas: coragem, perseverança, paciência, fé. Sério, eu enumerei algumas coisas aqui. Disciplina. É aqui que a gente constrói alianças importantes na nossa vida, e já vamos falar um pouquinho mais adiante. Por quê? Por que é importante construir essas alianças? E basta ver que sozinhos nós não chegamos a lugar nenhum. Com relação à coragem, a coragem está na natureza, certo? Coragem faz parte da natureza. Basta ver o seguinte: quando a gente observa, quer ver quando a gente está passando por um problema sério, né? Tente lembrar aí, se alguém já teve algum, tenta lembrar algum período difícil na vida, e aí tem horas que a gente vê, se chega a ter esse momento, né, de serenidade, começa a observar ou um boizinho no pasto, ou um passarinho, a gente diz assim: ai, que inveja, não tem problema para resolver. E eu estou aqui com um caminhão de pepino, não é assim? Já não aconteceu? A gente vê aquela tranquilidade na natureza e pensa: quem pudesse, né? Quem pudesse ter essa coisa assim, fluindo naturalmente, sem eu me preocupar com conta para pagar e tudo mais e tal. Aquela velha história de que a grama do vizinho sempre é mais verde, né? No caso da natureza e a necessidade da coragem da natureza, não é bem assim como a gente pensa. É que quando a gente está passando por algum problema, ou até mesmo quando não está, mas a gente tende a ver a vida do outro na vida do outro somente os resultados. A gente não para pensar no esforço que aquela pessoa teve que empreender para chegar até ali. Não estou falando em questões materiais apenas de dinheiro ou qualquer coisa do tipo. Relacionamentos também, questão profissional, tudo é relativo à matéria aqui também, essa nossa experiência material. É esse ciclo, né? Deixa eu explicar o porquê encerramento, porque a nossa vida, a gente costuma pensar nela em ciclos mesmo, né? É um ciclo. A reencarnação, essa passagem agora aqui, é um ciclo que começou e vai terminar. O ano é um ciclo, né? O dia é um ciclo. E é importante que a gente pense e encare a vida em ciclos mesmo, porque se a gente não está passando por um dia bom, é importante a gente lembrar que ele vai passar, que ele vai acabar, vai anoitecer, amanhã é outro dia, e amanhã pode nascer um dia totalmente diferente do que foi hoje, e geralmente acontece assim, não é? A minha avó costumava dizer, ela, nos últimos anos da vida dela, ela morava junto com a gente, era viúva, e aí, quando ela percebia que o clima não estava muito bom, que estava estressante, estava todo mundo estressado com o trabalho e não sei o que e tal, para ela não correr o risco de se intrometer numa conversa mais quente, ela passava falando baixinho, assim, mas para que a gente ouvisse, né? Ela passava assim: dias melhores virão, dias melhores virão. Isso aí é... Lembrei dela agora. Então ela tinha essa sabedoria de tentar acalmar e de mostrar para a gente que é assim, são ciclos mesmo, né? Que a gente não adianta entrar em desespero se algum problema está acontecendo, porque isso vai passar. E às vezes passa de um dia para o outro. Por quê? O problema se resolveu de um dia para o outro? Não. Foi a minha maneira de encarar que mudou. Tem dias que o problema continua do mesmo tamanho, só que eu estou mais forte, ou
estou mais debilitado, certo? E aí ele cresce ou diminui, conforme a minha cabeça, meu estado emocional, meu estado de espírito. Então, aquilo que a gente fala, todo dia quando a gente sai de casa, a gente acaba mergulhando num caldeirão de oportunidades, é verdade isso. Só que a gente só vai enxergar isso se a gente estiver bem, se a gente estiver com as antenas ligadas, se estiver sintonizado com isso. Nós já repetimos isso aqui várias vezes, mas eu acho que vale a pena bater nessa tecla, porque faz uma diferença enorme quando a gente consegue se conectar com Deus através da caridade, através da fé, através da paciência. Isso tudo é conectado. A caridade é uma forma, talvez a forma mais nobre de amar seja a caridade, né? E caridade, não estou falando aqui caridade material. Aquela caridade que acolhe, a caridade que acalma, aquele exemplozinho que eu acabei dando aqui da minha avó, a caridade que encoraja, né? Aquela que mostra que realmente dias melhores virão, que pode, às vezes, uma simples frase dessa pode tirar a pessoa de um momento terrível. Ela está, né, envolta de nuvens negras aí, não consegue achar saída, e alguém vem e diz assim: olha, arruma a tua cabeça aí, porque a oportunidade está na tua frente, só não estás enxergando. E aí, às vezes esse puxãozinho de orelha, essa sacudida, faz a diferença no dia da gente, né? Eu separei aqui um videozinho, quero botar já de cara, olha só. Ele resume, para mim, é um vídeo de 1 minuto, de um sujeito que provavelmente a maioria de vocês já viu esse vídeo. Eu vou falar um pouquinho dele aqui, tá? Esse cara, esse cidadão aqui, eu vou ter que fazer uma gambiarra, porque o som não deu certo, então eu vou ter que ligar 2 aparelhos. Mas vamos lá, vai dar certo. Tá? É que vocês precisam ouvir o que ele tem para dizer, esse cidadão. E ele... ligou aqui? Ligou. Só um minuto. Só um pouquinho de paciência, viu, gente? Já que eu falei, né? Paciência. O recado dele pode ser que não dê para entender muito bem, porque a qualidade da gravação e do som é muito ruim. Ele fez com o celular dele, vocês já vão entender, tá? Mas preste atenção. Minuto do empreendedorismo. Está desempregado aí? Em janeiro? Então faz o seguinte: arruma 10 reais emprestado, vai para a Central do Brasil amanhã e compra uma mala de água mineral, aquele saco cheio. Pega tudo e vai para a Copacabana. Chegando lá, você vende uma água por 4, 5 reais. Vamos considerar que não vende tudo a 4 reais, dentro da madura da água. São 10 águas, vou vender a 4 reais, são 40 reais, vou investir 10, são 300% de lucro. Eu volto por cento, compro o isopor de 25 litros por 18 reais, salvo 22 reais. Vai para casa com essa grana e descansa no outro dia, vai para o centro novamente. Compra 2 malas de água mineral, meio saco de gelo e vai para a Copacabana novamente. Com 24 garrafas de água mineral, considerando que você madura, salvo 22 vezes 4 reais, você vende tudo, são 88 reais, com 7 que sobrou de antes, são 95 reais. Em 2 dias eu tenho volume de 850%. Aí tu volta para casa, pega 10 reais, paga aquele maluco que te emprestou e te chama, mantém as portas abertas, é importante isso. Aí você tem ainda 750% no bolso, no outro dia vai para o centro novamente executivo. Ah, vender água não dá para você não? Então a crise no seu caso está no país, está dentro disso. Pega a visão. Pega a visão, esse é o jargão dele. O nome desse cidadão chama-se Rick Chester. Ele é vendedor de água, como vocês perceberam. Na verdade, ele não é mais agora. Ele vendia água até uns meses atrás em Copacabana. Esse cidadão já fez muita coisa na vida, mas... Vocês já viram esse vídeo? Já viu? Quem viu aí? Eu achei que quase todo mundo ia ter visto. Esse vídeo viralizou, não só no Brasil, ele foi para o exterior. Esse cara já tem mais de 800 mil seguidores só no Instagram, fora as outras redes dele. E no dia 28 de março desse ano, ele estava em Copacabana, vendendo água, fazendo isso que ele falou, né? Vai lá, compra mala d'água, é um fardo com 12 garrafinhas.
e gelo e tal, e sai com uma caixa de isopor vendendo água em Copacabana. Só vende água, só vendia, né? E aí, ele sempre teve essa coisa de encorajar as pessoas. Só que quando ele tinha 7 para 8 anos de idade, a mãe dele teve um AVC, e o pai, com 5 filhos, se eu não me engano, chamou as crianças e disse: olha, vocês têm que estar prontos, porque pode ser que a mãe de vocês não sobreviva, e vocês têm que estar prontos. Ele tinha 7 ou 8 anos de idade. E agora? Como é que faz? Ele começou a plantar uma horta atrás de casa, né, de várias verduras e legumes e tudo. Esperou aquilo ali crescer, logicamente. E depois começou a vender na rua, com 8 anos de idade. Depois, mais tarde, logo em seguida, ele teve que sair da escola, porque ele tinha que trabalhar. Todo mundo tinha que se virar, eles moram numa favela. Mas teve que se virar, com 8 anos de idade. Só que aí, como ele saiu da escola, ele disse: bom, exatamente no horário que eu tenho que trabalhar, seria o horário de estudar, então não posso. Então ele começou a ir em bibliotecas públicas e em sebos, que é aqueles lugares onde vende livros usados, ou trocam e tudo, para ler. Então ele lia de 2 a 3 livros por semana. E assim ele tem acho que 40 anos, se eu não me engano. E assim ele foi se preparando, ele foi suprindo a falta da escola com o esforço próprio, lendo, procurando conhecimento, que era da área de interesse dele, as coisas mais diversas e tal. E assim ele foi tocando a vida dele, se envolvendo com escola de samba. Ele é da Estação 1ª de Mangueira, inclusive a caixa de isopor é rosa e verde, né? E ele virou relações públicas da Estação 1ª de Mangueira. Como é que chama? Era passista ou porta-bandeira, não me lembro agora, né? Não faço pergunta difícil. E aí, o fato é que ele sempre ele fazia vídeos. A qualidade do vídeo provavelmente por causa do aparelho que ele usou, né? É ruim, o som estava bem ruim e tal. Mas ele fazia vídeos ensinando as pessoas a controlar os seus gastos. Então ele fazia conta para as pessoas e ensinava como se virar com o que ganhava. E mostrava que tinha que poupar. Tem vários vídeos dele, vocês vão pesquisar depois, tem certeza? Na internet, falando disso. Então ele sempre teve alguns seguidores ali. Não chegava a 1000, mas ele ficava dando dica para as pessoas e ensinava, né, como se virar, como ter disciplina com a questão financeira. Até que um belo dia, nesse dia 28 de março desse ano, ele estava na praia conversando com alguns turistas, e aí o que aconteceu? Um dos turistas começou a ofender ele, dizendo assim: porque ele estava falando de crise, eles estavam reclamando da crise, e ele estava tentando explicar que não, que dá para fazer, tem como, dá para se virar e tal. E aí no fim, não, você está enganado, você está dentro aqui desse mundinho aqui de Copacabana, não viajou o Brasil todo como eu viajo, ou viajou o mundo para estar dizendo, está falando bobagem, está falando bobagem. Aí ele assim: tá bom, amigo, está aqui a água, se precisar de mim é só chamar, e estou indo. Quando ele saiu, ele escutou o cara falando assim: quem é esse cara, pensa que é para falar de crise, né? Não sabe nada. Ele ouviu, mas não retrucou, nem olhou para trás, e seguiu em frente. Ele disse: pois eu vou falar de crise. E aí saiu esse vídeo do vendedor de água. Deu para entender o que ele fala ali, as contas, porque ele é muito rápido, assim, é uma metralhadora, né? Mas ele fala: está desempregado no Rio de Janeiro, pede R$10 emprestado, compra um fardo de água e meio saco de gelo e vai para Copacabana bem cedo vender água. Das 12 garrafas, você bebe 2, vende 10 garrafas a R$4, sobra 40, você faz R$40. Vai para o centro novamente, compra uma caixa de isopor de 25 litros por R$18 e mais 2 fardos d'água, e vai para casa e guarda dinheiro. No dia seguinte, acorda cedo de novo, compra 2 fardos d'água, mais meio saco de gelo e vai para Copacabana novamente. Considerando que tomou mais 2 águas, sobrou 22 garrafas d'água a R$4, dá R$88, com 7 que sobrou no dia anterior, deu R$95. Aí você já está com 800%, 900% de lucro. Vai para casa, devolve os R$10 para aquele maluco que te emprestou, como ele fala. Isso chama-se manter as portas abertas, importante, né? E depois, no dia seguinte, é contigo. Aí ele fala: vender água não dá não? Então a crise não está no Brasil, a crise está dentro de você. Muito direto, muito
verdadeiro, né? E ele fala uma série de coisas, ele reúne em 1 minuto uma série de exemplos aqui que ele deu, que servem muito bem para todos nós aqui, né? Ali ele fala de coragem, ele fala de autoconfiança, humildade, né? Humildade. Estou desempregado, não tem dinheiro, pede emprestado e vai, né, correr, provou que dá. Disciplina, acorda cedo e vai para Copacabana vender, que dá, né? Muita determinação, paciência para esperar então que as coisas melhorem, mas fazendo por merecer, imprimindo um esforço enorme, né? E é isso aí. Então, quando as pessoas falam, nossa, agora ele explodiu porque o vídeo viralizou, e a resposta dele é o seguinte: não, me preparei a vida inteira para chegar aqui. Eu não imaginava que eu fosse fazer vídeos na internet e nem dar palestras, como ele deu palestra agora há pouco tempo em Harvard, nos Estados Unidos, a universidade mais importante do mundo. Ele tem convites agora para palestras na França, no Japão, já foi então para os Estados Unidos, ele é daqui, então está aí em 4 continentes dando palestras. E lançou um livro, eu trouxe o livro, devia ter trazido para cá. Está lá dentro, depois eu mostro. É um livro verde, por favor. Sugiro a leitura. Comprei ontem, mas já fiquei curiosíssimo aqui para ver. E porque não é só a capacidade de síntese dele, né, de resumir muito, isso é difícil. Isso é difícil, dar vários recados em tão pouco tempo, em tão poucas linhas, né? Obrigado, Dora. Está aqui, ó. Esse é o cidadão. Obrigado. Pega a visão. É o título do livro, certo? Aqui está o rosto dele estilizado. Rick Chester da Silva. E o interessante é que aí, no dia seguinte, ele começou a perceber as pessoas na praia olhando para ele de um jeito diferente. Tá? Se me permite, estou usando mais tempo aqui, mas é um exemplo que vale a pena ser contado, viu, gente? E aí, olha, todo mundo começou a olhar, tu não é o cara da água? Tu não é o cara da água? Olha, o Flávio Mendonça, o Flávio Augusto está te procurando. Flávio Augusto, e continuou vendendo a água dele. E aí, de vez em quando, ele encontrava alguém, Flávio Augusto está te procurando. O que é Flávio Augusto? E foi, tudo bem, deixou, tal, passou. Não se deu ao trabalho de querer saber quem era. No dia seguinte, ele foi no depósito onde ele compra água, e um amigo dele, Tiago, desceu da pilha de água, quase que despencou lá de cima. Rapaz, o Flávio Augusto está atrás de ti. Quem é o Flávio Augusto, esse bendito Flávio Augusto? Sabe o Kaká, jogador de futebol? Sei. Sabe onde é que ele joga? No Orlando City. Isso. O Flávio Augusto é o dono do Orlando City. Aquele que escreveu Geração de Valor? Esse mesmo. Eu li esse livro, eu sou fã desse cara. Então, ele está te procurando. Esse cara é um multimilionário brasileiro que começou como vendedor ambulante também. Assim, só que não era água, ele vendia relógio. Ele comprava relógio no centro e ia vender na praia. E um dos negócios dele é aquela escola de idiomas WhatsApp. Vocês devem ter ouvido propaganda aí, tem muito, né? E tem outros negócios aí, inclusive esse time de futebol lá em Orlando, nos Estados Unidos. Né? Um time muito rico, aliás. E o cara que começou também, literalmente do zero. Aliás, não começa do zero, né? Começa negativo, do ponto de vista financeiro, né? Então, e aí ele ficou, quando ele viu esse vídeo na internet, ele ficou louco. Esse cara ele está falando com as palavras que eu queria falar para as pessoas, porque esse Flávio também já escreveu um livro que chama-se Geração de Valor, que é um sucesso também, e ele faz isso, as empresas dele fazem isso, promovem talentos. Uma das coisas dele, né, é fazer isso aí. Então ele queria, olha, eu preciso... Aí se conversaram por uma das redes sociais aí, acho que foi pelo Instagram. Então ele disse, olha, em abril ou maio eu vou estar no Brasil e eu quero me encontrar contigo. E a partir daí, a coisa andou, muito rápido, né? O Rick começou a fazer palestras. Esse livro ele já estava escrevendo, mas aí esse Flávio Augusto da Silva
ele disse: tu queres a minha ajuda? Eu posso te ajudar com 2 horas por semana, eu vou te assessorar na tua carreira e tal. Não, eu quero. E aí então nasceu o livro no formato que está aqui, né? Um livro muito bem feito, tudo. Inclusive o Flávio escreve aqui atrás, tem as palavras dele, tem o prefácio, se eu não me engano, também. E ele conta aqui então a história dele e, acima de tudo, o que ele quer. A intenção aqui é despertar esse lado das pessoas, ter a coragem, ter a disposição para mudar o que precisa ser mudado na vida, né? Claro que aqui ele cita o exemplo de empreendedorismo dele próprio, né? Mas que sirva de exemplo, então, e de inspiração para nós. Especialmente agora, quando a gente está encerrando um ciclo e prestes a começar outro. Agora é a hora. Agora é a hora de a gente realmente se preparar. O Natal está aí, é uma época propícia para a gente apaziguar os ânimos, né? Viemos aí de uma campanha política grosseira, vamos dizer assim, né? As pessoas se atacaram, tudo era amigo se atacando, era família, era uma briga só nas redes sociais, no WhatsApp, pessoalmente, era uma loucura. Então agora vem o Natal, para a gente acalmar, para a gente exercitar a paz, a amizade, através do exemplo mesmo, né? Quando Cristo veio aqui, a gente toma essa data como sendo do nascimento dele, é simbólica, mas vale isso mesmo, para a gente lembrar. E a partir daí, então, a gente se prepara para um novo ciclo, que é o próximo ano. Né? Vamos encarar como um novo ciclo mesmo. Se tem alguma coisa que precisa ser mudada, a hora é essa. E dá para mudar com certeza absoluta. Precisa de algumas... Nós precisamos desenvolver algumas qualidades, ou então usar algumas habilidades que a gente tem, sem dúvida. Disciplina, que é a capacidade... Eu fui colocando aqui alguns significados bem resumidos, que é para a gente ter bem claro o que a gente precisa usar para melhorar algumas coisas na nossa vida. Então, disciplina, capacidade de controlar um determinado comportamento, de forma a respeitar regras ou conseguir resultados. Não é aquela disciplina de querer podar e enquadrar as pessoas ao nosso redor, é disciplina para nós. Nós precisamos ter disciplina. A gente não consegue progredir sem disciplina, seja melhorando a nossa saúde, não dá sem disciplina, precisa ter. Melhorar um relacionamento, precisa ter disciplina, precisa fechar a boca muitas vezes, precisa ouvir. Dá vontade de falar? Fica quieto. Disciplina. Disciplina. Eu me disciplinar, né? Segurar um comportamento. E aí isso começa com o tempo a ficar cada vez mais natural, mas eu preciso de um grande esforço no início. Mas preciso manter a disciplina. Precisa manter a disciplina. Certo? Quer mexer na saúde, quer melhorar a saúde, precisa de disciplina. Eu me lembro que há um tempo atrás, 18 anos atrás, eu tinha uma séria dificuldade de dormir, de respirar. Eu estava passando por umas mudanças muito grandes na vida e tal, para mim, né, lógico. E aquilo não me deixava mais respirar muito, e a respiração era pela metade, eu não conseguia dormir e tal, e eu não queria medicamento. Aí eu comecei a criar um hábito de exercícios físicos, para ficar cansado. Pronto, aí conseguia dormir, certo? Mas precisou de muita disciplina. Mais recentemente, para tratar outro problema de saúde, disciplina. Nos relacionamentos, não dá para sair dizendo tudo que a gente quer. Eu sou assim mesmo. Eu digo o que vem. Sou muito sincero, sou muito sincera. Ok. E aí, como é que fica? Como é que está o relacionamento com as pessoas, com a família, com os amigos, com o marido, com a esposa, né? Com o irmão, com a irmã. Daí, fala o que quer, né? Afasta quem não quer também, né? Então, precisa de disciplina. Isso é fundamental para qualquer coisa que a gente queira empreender na nossa vida, inclusive financeiramente, né? A financeira talvez seja a mais simples até, não é fácil, mas talvez seja a mais simples. Bom, na verdade, não dá para separar as coisas, né? Se a gente conseguir desenvolver um bom nível de disciplina na nossa vida, a gente provavelmente vai transportar isso para todas as áreas, né? Seja na questão financeira, na questão de saúde, de relacionamentos, a gente vai conseguir levar. Porque
Na medida em que a gente vai vendo o resultado acontecendo, isso anima e nos dá energia para prosseguir. Quando a gente vê algum resultado, algum bom resultado em alguma coisa que a gente escolheu melhorar, a gente vai se animando com aquilo e vira um ciclo virtuoso. Quanto mais eu realizei, mais eu quero realizar. E assim eu vou indo. Isso dá autoconfiança, né? Isso melhora a autoestima. Eu me olhar no espelho e gostar do que eu estou vendo, né? O que eu estou vendo que está acontecendo, não é? Não preciso estar no topo de qualquer situação, mas eu estou evoluindo. E essa evolução, ela não acaba nunca. Então, o parado é que não pode ficar, né? Estacionado é que não pode ficar. Então, para isso, com certeza precisa de determinação, que é firmeza, é persistência para conseguir aquilo que se deseja, né? Eu falei aqui de alianças, né, de união, de parcerias fortes. Ninguém aqui vive sozinho, ninguém progride sozinho em nenhuma área. Sempre nós precisamos de estabelecer parcerias fortes. Então, é importante que eu consiga juntar pessoas, consiga me juntar, me unir com pessoas que vão me ajudar a crescer. Né? Eu coloquei aqui uma frase que diz o seguinte: diga-me com quem andas que eu te direi para onde vais. Né? Não é quem és, é para onde vais. Quem és é um outro detalhe. Mas eu preciso saber quem eu escolho para estar do meu lado. E a escolha é minha. E quem eu escolho para me afastar também. Também é um outro detalhe, né? Importante. Então, nós não estamos sozinhos nunca. E se nos consideramos capazes de estar sozinhos, estamos cometendo um grande, enorme engano na nossa vida. Estamos perdendo um tempo preciosíssimo aí de progresso. Paciência é uma perseverança em relação a algo ou uma situação que aparentemente não tem previsão para se concretizar. O que acontece muitas vezes? Também já repetimos aqui várias vezes, mas vale a gente bater nessa tecla de novo. Às vezes a gente cria um projeto na nossa vida, seja em que área for, e aí a gente começa a imaginar tudo e tal, começa a trabalhar para que ele realmente saia do campo mental e comece a se concretizar na nossa vida. Porém, eu não dou o tempo necessário para que aquilo aconteça. E aí, o que acontece? Eu criei o meu projeto, estou trabalhando em cima dele e tudo e tal, e ele está tomando corpo como se fosse uma onda atrás de mim. E eu vou surfar essa onda, ela está crescendo, ela está se formando, mas eu não estou vendo. Lá pelas tantas, ela já está quase formada, já quase no ponto de eu surfar, e aí eu digo assim, não dá certo mesmo. Não tem jeito, até agora eu batalhando esse tempo todo, a vida toda. Poderia o Rick, por exemplo, dizer, há 5 meses atrás, ou 6 meses atrás, ele poderia desistir, não poderia? Estava lá vendendo, no calor de 40 graus, água. Certo? Ele poderia, até quando que eu vou ter que fazer isso aqui? Estou desde os 8 anos de idade nessa lida. Olha a persistência do cara. É um negócio realmente de admirar, tirar o chapéu e de prestar atenção nisso aí. Porque às vezes a gente, com alguns mesezinhos de esforço, aí a gente já desiste e parte para outra. Isso serve para relacionamento, serve para profissão, para tudo. Até para morar, né? Aqui não devo morar em outro lugar. Leva o problema junto, porque o problema está dentro. O problema não está na cidade, não está no país. Eu vou morar fora mesmo. Se fulano não se eleger, eu vou morar fora. Parabéns. Isso aí não estou dizendo que quando a gente quer, isso faz parte do meu projeto, vai em frente. Mas isso não pode ser fruto de uma covardia moral. Tem que ser fruto de um projeto. Aí, beleza, parabéns, é isso aí mesmo. Segue em frente. Mas, voltando ali naquela questão do tempo, então a gente perde, desanima exatamente no momento que estava prestes a surfar aquela onda. Sabe o que acontece? Ela se desmancha de novo. Até que alguém vem e diz assim, coragem, vai que funciona.
Pega 10 reais emprestado, vai lá para comprar água e tal, chega um cara desse aqui e dá uma injeção de ânimo na gente, diz, é verdade, é isso mesmo que eu vou fazer, e começa a onda de novo, começa a formar a onda de novo. Então, a persistência e a paciência são fundamentais, porque às vezes a gente desiste quase ali, está quase no ponto. Só que as coisas precisam de um tempo para acontecer na natureza, que muitas vezes é diferente do tempo que eu quero que aconteça. Então tem um descompasso aí. Esse descompasso pode destruir os projetos. Tá? Então é importantíssimo a persistência. E uma coisa importante é a coragem. Lembra que eu falei que a coragem está na natureza, né? E eu vou mostrar como é que é. Coragem é a capacidade de agir apesar do medo, apesar do temor, apesar da intimidação. Coragem não é ausência de medo. Coragem é ação apesar do medo. Certo? Vou mostrar mais um videozinho aqui para vocês, olha só. Opa. Olha só isso aqui. Isso aqui é um... Opa! Sim, não. Ah, peraí. Eu te conecto e conecto de novo. Aí, agora vai, quer ver? Vai lá. Isso aqui é um leão na savana africana sendo atacado por um grupo de hienas. As hienas são carnívoros também. Elas fazem um som aqui que parece que está rindo, né? Olha o que é que acontece. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Tá falhando o som, né? Tudo bem. Veja que ele tenta desesperadamente, né? Atacando algumas, mas são muitas, olha só. Então ele tenta, para se defender ao ataque, mas ele está sendo atacado o tempo inteiro. Só que ele não desiste, está quase sem forças, né? Está cansando, ele já é um leão mais velho, dá para notar. E até que, enfim, então chega um outro leão macho para ajudar. E aí, vamos lá. Pronto. Pelo menos agora tem uma chance. A gente fica apreensivo quando vê esse vídeo, né? Mas finalmente então chegou um outro leão para ajudar e aí afugentou as hienas. E tá aí, meus amigos aí. Valeu, obrigado. Ah, tô exausto, estava quase desistindo, como está dizendo, quer ver, ó? Ai, ai. Valeu, amigo, toca aí. Salvasse a minha pele, literalmente. Ah, olha lá, tô todo furado. Salvou o que sobrou. Então, isso aí mostra que a coragem está na natureza. A gente vê os animais, pássaro. Ah, nossa, passarinho vai lá, come a baguinha e vai embora. E quando vem o inverno, ele tem que ir para uma região onde tem comida, senão morre da fome. O leão é o rei da selva. É o rei, né? Pronto, o predador maior. Não existe o predador. Tem. Ah, mas quem caça é a leoa. Beleza. Se ele não defender o território e as fêmeas dele, ele é abandonado e morre da fome, ou então por ataques assim. É cruel, na natureza é isso. Tem que se defender o tempo inteiro. Tem uma...
Tem uma piada de dois cidadãos que estavam lá na mata, mas isso era aqui no Brasil, estavam lá no Pantanal, acampados lá, de repente ouviram um rugido de uma onça. E aí, rapidamente, um deles começou a calçar um tênis, aí o outro disse, tu tá maluco? Tu acha que tu vai correr mais do que uma onça? Eu disse, não, eu só preciso correr mais do que tu. E, ó, deixa ele para onça. Então, na verdade, a sobrevivência é isso aí, né? Então, na natureza tem isso, embora a gente só veja o quê? O resultado, a horinha boa, a horinha que o passarinho está lá, eu estou aqui cheio de problema, ele está lá, limpando as penas, dando uma cantadinha, né? Ou então o leão, a gente só vê a imagem do leão, bonitão, né? Lá na savana e tal, o rei da selva, olha que aperto que ele passou aí. E eu vou encerrar com outro vídeo aqui. Esse vídeo aqui, ele fala... Um vídeo que eu já passei aqui há muito tempo atrás. Ele é uma propaganda de refrigerante, tá, gente? Esqueça essa parte, tá? Mas é muito interessante que é de um senhor, ele chama-se Aitana, lá na Espanha, ele tem 102 anos de idade. Como já faz algum tempo que eu passei, ele já não deve estar mais aqui, mas, né? Já faz um tempão. E aí ele foi convidado por essa equipe da propaganda ali, da produção e tal, para ir visitar um recém-nascido. E ele diz algumas coisas, ele dá alguns conselhos. Olha que interessante. Isso aqui fala de uma outra... de um elemento fundamental para que a gente também consiga realizar os nossos objetivos, talvez o principal deles, que é a gratidão. Porque no momento em que eu sinto gratidão, automaticamente eu estou me sentindo mais feliz. Tem lógica? Porque se eu começo a perceber que coisas boas já aconteceram na minha vida, ou que eu tenho algumas coisas que eu realmente posso agradecer, que eu começo a sentir grato por isso, eu começo a ficar mais feliz, eu começo a ter mais energia, porque eu vejo que não é tão ruim assim quanto eu estava pintando esse quadro, né? Tem coisas aí que eu posso agradecer. E todos têm o que agradecer. Todos têm. Especialmente quando a gente faz algumas comparações, né, com quem passa mais dificuldade que a gente, né? A gente às vezes fica até envergonhado, né? Então, olha lá. Vamos rodar, depois a gente fala um pouquinho. Desculpa, gente, agora que eu percebi que tem uma falha aqui. O áudio saiu, que era ele que falava. Eu vou ler para vocês, tá? Para ficar uma narraçãozinha ali assim, ó. Esse é um fato verídico. Reunimos o homem mais velho com o bebê mais novo. Madrid, Aitana Martínez, há 3 horas de nascer. Olá, Aitana. Me chamo José Mascaró, tenho 102 anos. Sou um sortudo. Sorte por ter nascido como você, por poder abraçar a minha esposa, por ter conhecido meus amigos, por ter me despedido deles, por continuar aqui. E você perguntará por que venho lhe conhecer hoje. É porque muitos lhe dirão que você veio ao mundo no momento ruim, que há crise, isso e aquilo. Isso vai torná-lo forte. Eu vivi momentos piores que este. E no final, você só vai se lembrar das coisas boas. Não se preocupe com bobagens. E vá procurar o que lhe faz feliz. Porque o tempo passa muito rápido. Já vivi 102 anos e garanto que a única coisa de que vão gostar na vida, que não vai gostar da vida, é que ela vai parecer muito curta.
Você está aqui para ser feliz. Opa, esquece isso aí. Ó, ninguém vive 102 anos bebendo isso aí, tá? Apaga essa. Então, muito curta, 102 anos, né? Realmente. E aí, gente, eu vou encerrar aqui essa palestra de encerramento com isso, com essa mensagem aí de coragem. Nós vamos começar um novo ciclo, então prepare-se, tem uns dias ainda, né, pela frente. Então é importante a gente se preparar mentalmente, espiritualmente, criar um projeto, se é que já não tem, né, e seguir em frente. Lembrar que nós não estamos sozinhos, que precisamos de paciência, de muita persistência, de gratidão, certo? E de muita fé, fé em si, fé em Deus, né? Nós precisamos perceber que a gente nunca está sozinho e precisa correr. E, encerrando, todo dia, já que falamos de leão, né? Todo dia na savana africana, quando o dia amanhece, o leão, ele pensa assim: hoje eu tenho que correr mais do que a gazela, senão eu vou morrer de fome. E aí todo dia a gazela, quando acorda, ele diz assim: hoje eu tenho que correr mais do que o leão, senão eu vou morrer, o leão vai me comer. Então, não importa se você é o leão ou a gazela, quando o dia amanhecer, trata de começar a correr. Quando o novo ciclo começar, trata de começar a correr e dê o teu melhor, por uma questão de sobrevivência. Ok? Obrigado, é isso aí.